A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Independente do horário que você está assistindo isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um talk da trilha de inovação e tecnologia da SMV de serviços, organizadas por nós da AAA, pela Clint Hub, pela Nelway, mais de 20 empresas que estão auxiliando, fazendo isso acontecer, mais de 40 palestrantes, e especialmente você que está colaborando, assistindo, compartilhando, e esse evento só existe porque você está aqui hoje, então é um prazer. Meu nome é Lucas Lima, eu sou CEO do AAA Inovação, serei seu host. Meu papel aqui é tentar ser a ponte, o conector de ideias entre vocês e nossos convidados aí, que são os reais detentores do conhecimento, da experiência de mercado. E hoje eu tenho o prazer de receber o Fernando Vilela, que é o diretor de Performance e Estratégia da RAP Brasil. Fernando, cara, obrigado demais por comparecer, por estar disponível aí pra gente. Obrigado você, Lucas. Um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente faz com todo mundo. Cara, legal demais, legal demais. Eu sou suspeito para falar da RAP, porque ela participa muito da minha vida. Mas, brevemente, se tem alguém aqui que não os conhece ainda, vou até deixar de forma provocativa, a RAP é um aplicativo de entregas, correto? Correto, mas eu diria até um pouco mais que isso hoje em dia, assim. A gente nasceu, como um delivery de tudo, então a gente era essencialmente entrega, né? Quando você pensa delivery, você pensa em entrega automático. E aí, com isso, a gente começou a entender, e olhando as dores dos usuários, entendendo o que o usuário estava se preocupando, que o usuário queria algo a mais, né? O usuário, ele queria um resolvedor de problemas, um resolvedor de dores, ele queria alguém que ajudasse ele a ter tempo de volta, a ter o ativo mais valioso hoje no século XXI é tempo. Então, ele queria, basicamente, aquilo que me gasta tempo, que eu poderia otimizar de alguma maneira, usar alguma plataforma que fosse meu assistente pessoal, o que eu poderia fazer. E aí, com isso, a gente mesmo matou o nosso conceito de delivery de tudo e a gente virou um super app. E aí, o que isso muda? Isso muda que a gente mapeia toda a jornada do usuário e tenta oferecer serviços para ele ao longo dessa jornada. Então, de manhã, você quer pedir algo da padaria, você consegue pedir. Ou você quer pedir daquele mini mercado que tem no seu bairro, você consegue pedir também. Você chegou num café, né, pré-pandemia, mas agora as coisas estão voltando um pouco, você chegou e quer pagar, você consegue usar o RappiPay, que é a nossa carteira digital. Depois você chegou no escritório ou em qualquer lugar, esqueceu de deixar a chave para sua esposa, ou foi com a chave do carro que ficou na garagem, algo assim, você consegue pedir o entregador da RAP para ir levar a chave até a pessoa. Almoço, consegue pedir delivery de restaurante. À tarde, você esqueceu de comprar o presente para o seu sobrinho, você consegue pedir pela RAP para o entregador ir no shopping, via botão lojas, ou via botão qualquer coisa também, ir no shopping, comprar e deixar na casa do seu sobrinho, você não precisa nem ir até lá. Você pode fazer uma surpresa para alguém, enfim. À noite, consegue pedir jantar de novo, consegue pedir o supermercado, você consegue pedir bebida para o seu happy hour virtual, enfim. Uma série de oportunidades em diferentes momentos da jornada do usuário, a gente tem um serviço, tem uma possibilidade para oferecer para ele. Então, é um pouco isso o conceito de super app, somado à alta frequência. Quando você pega as duas coisas que mais têm frequência, além de restaurante de comida, é mobilidade, né, que hoje a gente já teve no passado, hoje a gente não tem nada de mobilidade, até por toda a questão da pandemia e tudo mais. E o segundo ponto é o chat, né? No Brasil, o WhatsApp. E vamos ser sinceros, a gente nunca nem pretende roubar o mercado do WhatsApp. Não faz nenhum sentido, porque ninguém vai sair do WhatsApp amanhã porque outra empresa, seja a RAP ou qualquer outra empresa, criou um chat diferente. Pô, você já está acostumado, já faz parte do seu dia a dia. Então é um pouco isso. Cara, que legal, que legal. Até perguntei porque realmente esse processo de vocês é muito legal, né? Bom, primeiro que vocês chegaram no Brasil com os dois pés na porta, né? Então, o mercado de vocês se caracteriza por ser
esse mercado, às vezes, de single player, né, de one takes all. Então, vocês chegaram aqui, já tinham outros players e conseguiram acelerar bastante. E hoje são a principal referência aí, não só falei de forma provocativa também nessa questão da entrega, porque eu sei que é muito mais que isso, mas nessa relação de super app também, que existe basicamente essa corrida, né, de quais aplicativos a gente vai usar mais, e é muito legal ver como essa dinâmica funciona, né, porque quando você vai olhar do tipo, os super apps e como essas empresas nasceram, ou os pretendentes das super apps no Brasil, e daí você pega a Magazine Luiza, daí você pega o próprio WhatsApp e o Facebook, e daí você pega o Banco Inter e tem a Rappi, e que são empresas completamente distintas, mas que hoje, nessa economia da atenção, nessa economia de tempo, nessa economia da conveniência, vocês acabam também sendo competidores. Você que teve, quando chegou aqui, tudo ainda era mato, como foi essa trajetória e tendo esses insights, também tendo essas realizações de que o serviço de vocês era muito mais do que entrega, e as decisões a serem tomadas nesse processo, você que hoje é responsável também por estratégia de crescimento, sabendo que também é um mercado extremamente competitivo e novo, não só para o mercado, mas para o consumidor também, né? Não, perfeita pergunta. Eu acho assim, o foco, né? Quando a gente chegou, a gente tinha um problema muito claro em alguns mercados específicos. Então, primeiro, não existia delivery de supermercado, que hoje é super comum por conta da pandemia. Lá atrás nem sequer existia. Então, esse é um primeiro ponto. Os restaurantes, eles tinham uma dor que aquele restaurante que não era grande o suficiente para trabalhar com operador logístico ou ter a frota própria de entregador, ele não conseguia fazer delivery, porque você não tinha nenhum player oferecendo soluções para ele, e uma série de inovações olhando parceiro, olhando entregador, olhando usuário. Era um mercado que, ele era um mercado um pouco estagnado em inovação. Então, a gente chegou com bastante inovação e olhando quais eram as dores do usuário final, do usuário entregador e do usuário varejo. Então, com isso, a gente foi setando. Mas o mais importante sempre foi ter a cultura centrada, entender o usuário, entender o que os usuários demandavam. Então, um exemplo característico. A vertical de pet shop, né, que a gente opera pelo Brasil com diferentes players, né, com diferentes empresas, a gente não tinha no Brasil e não tinha em nenhum outro país. Mas na Rappi a gente tem um botão qualquer coisa, que a gente gosta de brincar, que é o nosso grande ouvido. Além de ligar para cliente, falar com os amigos, né? Transformar quase que qualquer conversa sua num focus group da Rappi, a gente tem um botão qualquer coisa que nos possibilita muito entender quais são as tendências e quais são aqueles serviços ou verticais que os usuários começaram a pedir e que não estavam mapeados no nosso programa, no nosso pipeline, nosso projeto de novas verticais ou novos lançamentos. E aí, com isso, a gente reparou que muita gente estava pedindo ração, brinquedo para cachorro, para gato, enfim. E a gente falou, aqui existe uma oportunidade clara, vamos lançar essa vertical, e com isso a gente lançou essa vertical. Mesmo a vertical de saque de dinheiro, a gente montou ela porque a gente viu que via o serviço aqui no Brasil a gente chama de Rappi Entregas, que é o serviço que você usa, o que muita gente chama de boy, né, o serviço ali do motoboy para lá e para cá, muita gente estava pedindo dinheiro em espécie, né? Então, pedia para o entregador ir lá no banco, sacar dinheiro, porque ele tinha essa necessidade. E a gente viu e falou, vamos lançar essa vertical de Rappi Cash. Enfim, uma série de inovações a gente sempre foi buscando construir com base no usuário e, obviamente, teve momentos também de aposta por inovar, por tentar usar, para ver até o quão longe a gente chegava. Então, eu te dou um exemplo concreto, um dia a gente estava numa discussão, né, do que a gente deveria lançar de diferente e tudo mais, e a gente parou e pensou, o brasileiro, ele é apaixonado por futebol, né, grande parte da população gosta de jogar futebol. Então, vamos pegar e entender quais são as dores no futebol. E qual que é a dor clara? Pouquíssimas pessoas querem ser goleiro, né? Eu, como uma pessoa horrível em esporte, falo isso tranquilamente, era o goleiro na escola, porque o pior vira o goleiro, muitas vezes... Vai pro gol, né? Ninguém quer ser o goleiro, não sei o que acontece, mas ninguém quer ser o goleiro. Então a gente pegou e falou, será que a gente não podia ver se os entregadores não topariam ser goleiro de uma pelada, né, de uma partida entre amigos? Genial. E a gente lançou uma pesquisa no mesmo dia para uma série de entregadores e 90% respondeu que toparia. Então a gente lançou em 72 horas o botão goleiro. E o mais legal foi que a gente fez uma ação junto com a Brahma, na época,
para lançar o botão, né, super bem, e colocar o Marcos, que era o goleiro da Seleção Nacional, como o goleiro embaixador disso. Então, foi um projeto super legal de inovação, em que a gente mostrou, usando as mesmas ferramentas, os mesmos capabilities, digamos assim, do app, para conseguir criar isso e fazer uma outra série de inovações. Algo também, a gente já fez muita coisa relacionada à doação, né? Tanto em Brumadinho, quanto agora na pandemia que a gente fez com Gerando Falcões, uma série, uma outra variedade de instituições. Então, tudo aquilo que a gente entende que pode ser, que faz sentido para o usuário, a gente vai lançar. Independe do que a gente espera que aconteça, do valor transacionado, do ganho. Assim, inovar, por definição, não é eficiente, né? Então, a gente não busca, eu vou inovar para buscar eficiência 0.1. Eu vou inovar porque eu preciso que inovações me alimentem o nosso projeto, né, a nossa startup, a RAP ou RAP, para garantir que no final do dia a gente tenha o melhor serviço e a melhor proposta de valor para o usuário. Cara, que incrível, que incrível. Porque a gente aqui no AAA, a gente fala bastante na teoria, a gente coloca na prática aqui também, mas a gente está constantemente procurando esses cases de customer centricity, as empresas que colocam o cliente realmente no centro para ouvir elas e trazer a inovação, trazer a melhoria a partir dali. E se tem uma coisa que vocês estão fazendo é isso, é ouvir o que o cliente está querendo e entregar isso para ele. Não, exato. E a gente fez recentemente uma iniciativa super legal, até contando, não é nem publicar a iniciativa, mas eu acho que vale contar, assim, de tempos em tempos, a gente estimula, né, a liderança a falar com o usuário. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários funcionários da empresa, seja liderança ou não, ligando para diferentes usuários para ter um dia para entender o que o usuário pensa, qual que é o feedback do usuário, quais são as dores do usuário, e também a gente dispara de tempos em tempos uma quantidade de e-mail massivo, digamos assim, colocando o nosso WhatsApp pessoal como líder, para caso o usuário tenha sugestão, tenha feedback, tenha problema, tenha qualquer ponto, não importa, e é literalmente o WhatsApp pessoal. Isso garante que a gente esteja sempre próximo, de alguma forma, com o usuário, entendendo os pontos qualitativos, para depois, obviamente, validar, né, com dados, fatos e dados, quais são as priorizações que a gente deve ter, quais são os reais problemas que estão acontecendo, quais são as reais dores. Porque, no fim do dia, esse é um mercado que ele tem que ser focado no usuário. Eu digo muito isso assim. Quem ganha, né, nessa briga entre várias empresas, briga não, competição entre várias empresas, para gerar um melhor valor, é o usuário final. Porque o usuário é o chefe, né? No mundo online e no mundo com a variedade que a gente tem de opção, não existe mais, eu vou em tal lugar porque ele é mais perto ou ele é mais bonito. Você escolhe o que te atende melhor. Então, no limite, a barreira é simplesmente quem foca melhor no usuário e quem garante a melhor experiência possível para o usuário, seja ela pré-compra, seja ela durante a compra e seja ela pós-compra. É incrível, incrível. E falando em usuário, né? Então, nós, como usuários, daí me coloco nessa posição aqui, nós tivemos um pequeno evento a nível mundial aí, denominado Pandemia do Coronavírus, e o RAP foi uma das empresas que se destacou, e eu digo, não só se destacou porque aproveitou essa onda, porque não é uma onda, né? É realmente algo muito maior do que nós, mas que estava preparado o suficiente, já atento a essas mudanças de comportamento que a gente já estava tendo no dia a dia, e logo se atentaram a essas novas mudanças de comportamento, e que logo viram mudanças econômicas, inclusive, para fornecer isso. Como que foi esse vislumbre de vocês, a reunião de board até do tipo, beleza, agora o comportamento do consumidor está mudando, eles precisam levar mais coisas para casa e a gente precisa realmente se preparar para conseguir suprir isso e fornecer, inclusive, o que eles ainda nem estão pensando. Não, perfeito. Como foi, né? Por a gente ter entre os nossos principais investidores um investidor asiático, né, e que tem investimento em empresas similares a gente fora do Brasil ou da América Latina, então empresas na Ásia, a gente já vinha desde dezembro, janeiro, entendendo quais eram os impactos no negócio. Obviamente, a nossa missão sempre foi e sempre vai ser servir o usuário, né? Entregar para o usuário a conveniência quando ele precisa. Seja ela uma conveniência necessária, seja ela uma conveniência opcional,
ou em alguns determinados momentos que a gente teve aqui no Brasil, inclusive, uma conveniência forçada, né? Quando você não tem a opção de ir até o lugar, você é obrigado a usar um outro tipo de conveniência. Então, a gente já vinha mapeando e desenhando quais iniciativas, quais mudanças a gente deveria implementar. Uma legal de destacar é que a gente observou que as compras em supermercados iam crescer muito o ticket médio, porque as pessoas, por conveniência, estão acostumadas a pedir delivery de supermercado, às vezes muito mais do que a compra mensal, estão acostumadas a pedir a compra do que faltou. Puta, esqueci de comprar açúcar, esqueci de comprar leite, acabou a água, acabou... Me reconheço aqui. Exato. Então, as pessoas trabalham, né, usavam muito o app nesse sentido. Então, a gente já foi se preparando e a gente fez toda uma mudança, desde a quantidade de shoppers, né, que é a pessoa ali do Rappi, que está ali dentro do supermercado, fazendo a seleção dos seus produtos, como também o tipo de entrega. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter um volume maior de entregador de carro, e a gente trabalhou para potencializar essa quantidade de entregador de carro disponível, e também que a gente precisava treinar melhor nossos entregadores sobre como manusear pedidos de supermercado. Então, a gente fez todo esse trabalho de treinamento e de mudança um pouco da nossa capacidade logística, digamos assim, a enfrentar essa explosão da demanda. Mas no fim do desculpa, só por curiosidade, isso aconteceu, inclusive, pré-pandemia ou pré-lockdown aqui no Brasil? O preparo, sim, mas, obviamente, a gente se preparou para um momento de lockdown, digamos assim. Obviamente, a gente nunca sabia, né? Ninguém sabia, na verdade, nem o governo sabia, porque não tem como saber quando que eram as medidas mais restritivas iam entrar como lei. Então, a gente tem e elas são locais preparado. Também, né? E elas são locais, exato. Então, tem toda essa dificuldade de coordenação interna, mas eu diria que, assim, a gente conseguiu superar bem. Óbvio, a gente teve vários desafios de aumentar a capacidade do atendimento do suporte, de aumentar a capacidade de entrega, de colocar para os supermercados algumas necessidades que a gente tinha, como fila especial, como horários de abertura para a operação de delivery diferente da operação da loja, para não colapsar a loja ao mesmo tempo, porque muita gente ia até a loja física, então, para não virar aquela bagunça, aquela experiência ruim para o usuário que vai para a loja física, a gente teve toda essa série de cuidados. Mas o que eu digo assim qual que né, agora que tudo indica que a gente está cada vez mais perto de uma solução definitiva ou paliativa para o fim da pandemia, é o fato que as pessoas tiveram a oportunidade ou a imposição, muitas vezes, de ter o serviço da conveniência sendo testado. Para aqueles que fizer sentido usar a conveniência de um aplicativo como o Rappi, ou os mais diferentes aplicativos como, ou às vezes de comprar da lojinha de bairro pelo WhatsApp, que seja, não necessariamente só via Rappi. Vários outros mecanismos que surgiram agora durante a pandemia, as pessoas vão seguir usando esse tipo de conveniência. Mas pode ser que para você, para mim, a gente tem momentos que a gente quer ir no restaurante, que a gente quer ir na loja, que a gente quer, de fato, fazer algumas coisas diferentes. Então, nesses momentos, de fato, a pandemia, ela não vai ser... é uma mudança, uma ruptura, não. Muito pelo contrário. E acho que só uma mensagem importante de dizer é assim... A gente seguiu investindo na pandemia. Não foi que a gente não buscou ter ganhos financeiros com a pandemia. Isso, acredito que nenhuma empresa que tem uma missão, um propósito de verdade, buscou isso. Claro. No momento desse, você busca servir ao cliente e o resultado financeiro, ele vira a terceira, a quarta, a quinta prioridade nesse momento. Sim. Então, às vezes vira consequência do que vocês estão fazendo. Exato, vira consequência do que a gente está fazendo e não o foco principal, né? Muito pelo contrário, não faz nenhum sentido no momento desse você pensar nisso. Não, perfeito, porque vocês entram como uma empresa quase de necessidade mesmo em tempos de crise, né? Porque a gente tem os fornecedores de saúde, fornecedores de álcool gel e também os fornecedores de conveniência, porque vocês como empresa colaboram com esse ecossistema de contenção do coronavírus também, né? Proporcionando que essas pessoas
mantenham as restrições sociais, não saiam de casa, diminuam a locomoção através da conveniência das entregas, né? Não, total. E também a gente ajuda o varejo, né? Que é algo que muitas vezes a gente esquece de mencionar. Então, dando um exemplo concreto. Óbvio que grandes redes de restaurante, né, que possuem operações em diferentes cidades, elas têm um capital, um caixa ali, ou um potencial acesso a instrumentos financeiros de empréstimo, de dívida, que muitas vezes é muito mais fácil do que o pequeno empreendedor. Seja ele o pequeno empreendedor, o restaurante do bairro, seja ele também, às vezes, o restaurante da alta gastronomia, né? Então, um restaurante super conhecido, super famoso, e essas pessoas tinham no delivery, talvez, a principal fonte de renda e muitas vezes a única fonte de renda. Então, a gente implementou uma série de medidas também para auxiliar o varejo nesse momento, que vai desde antecipação de capital, parcerias com associações para ajudar na revisão das taxas, das tarifas, enfim, uma série de mecanismos e instrumentos para ajudar. E também algo legal para mencionar, que a gente se preocupou, é os entregadores, né? Porque o que acaba acontecendo também, e agora um momento assim, eu sou economista, então algo que eu aprendi muito em economia é a questão de incentivo, né? Pessoas reagem a incentivo, é quase um mandamento da teoria econômica. Mas existe também uma parte que são os incentivos perversos. E o que eu chamo de incentivo perverso, e acho que é legal destacar. Muitas vezes, qual que era o nosso medo? O entregador está com sintoma, ou ele está com Covid confirmado. Só que o aplicativo vira a principal fonte de renda para ele naquele momento, se ele não tem outra opção de posição, ou se ele era um garçom e perdeu o emprego, ou se ele era, enfim, qualquer um dos brasileiros que, infelizmente, perderam ou tiveram sua renda comprometida por conta da pandemia. Qual que era o nosso medo? O entregador vai seguir operando na plataforma. A nossa única forma de garantir isso é evitando o incentivo perverso. Então, a gente lançou um fundo de amparo ao entregador que, caso ele tenha sintomas relacionados ao Covid ou Covid confirmado, a gente remunera ele exatamente com o valor que ele estava ganhando pelo período médico recomendado, né? Pelo período de 2 semanas. Então, ele segue ganhando, recebendo da plataforma, independentemente de estar conectado ou não, de quantos pedidos ele está fazendo, justamente para evitar esse incentivo perverso e ajudar a comunidade, né, o nosso ecossistema como um todo. Seja, então, com o entregador via instrumentos assim, seja com parceiro via formas de facilitar que ele tenha acesso ao caixa ou de revisão de taxas, ao usuário, seja proporcionando a melhor experiência possível, a maior quantidade de variedade possível, e também as empresas que querem ir, nesse dado momento, direto ao consumidor final. A gente também fez uma série de iniciativas com as principais empresas do Brasil para ter uma série de propostas de valor para o consumidor final. Então, exemplo, a Heineken é uma super parceira nossa, e a gente faz uma série de iniciativas junto com a Heineken que ajudam ela a entender melhor quais são as necessidades do consumidor final e quais são as oportunidades, e às vezes até mesmo a gente lança novas categorias, né? Então, dando um exemplo de inovação, a gente lançou a vertical de entretenimento, a gente fez uma parceria com o Google para você pedir, quando você busca o restaurante no Google, já conseguir pedir direto pela Rappi, para já estar tudo linkado, então você tem a menor fricção possível. A gente criou a categoria dentro de restaurante que a gente chama de Rappi Chefs, que é uma categoria justamente para alta gastronomia, que viu aí o seu faturamento despencar, né, da noite para o dia, e muitas vezes é um restaurante pequeno, que tem pouco potencial fôlego de caixa e pouco acesso a crédito, então, e a gente faz muito um trabalho de consultoria para explicar para o restaurante, supermercado, farmácia, loja de bebida, loja de utensílios domésticos, papelaria, enfim, o que os usuários estão buscando, quais são os principais pontos, como pensar. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, num dado momento eu comecei a ver no Instagram, no meu Instagram mesmo, muitas pessoas fazendo bolo de cenoura. E eu falei, nossa, mas tanta gente fazendo bolo de cenoura, que coisa estranha. E aí, todo dia, a gente lança um reporte dos itens mais buscados no aplicativo. E aí, quando eu fui falar, vou ver, né, e conferir mais no detalhe qual que é o reporte. E aí a gente viu leite condensado, farinha e cenoura. E eu falei, batata. O
Isso virou uma tendência. Então, junto com nossos principais parceiros de supermercado e restaurantes que tinham bolo de cenoura, né, e outras coisas relacionadas a doce, né, ao consumo da indulgência quase, a gente fez uma série de iniciativas para aumentar questão de sobremesa dentro do app, questão de coisas de receita de bolo em supermercados. Então, uma outra tendência que a gente observou também, já me estendendo um pouco na resposta, é a questão de prato kids. Quem tem filho vai me entender bem sobre o que eu estou falando. Então, quando você pede delivery, né, e com todas as crianças em casa, por conta das escolas, tudo virtual, enfim, fica difícil muitas vezes. Você vai pedir, dando exemplo, você vai pedir japonês, mas aí o seu filho não gosta de peixe cru, ou ele não gosta de não sei o quê. Você vai pedir sanduíche, só que você vai pedir de uma hamburgueria X, que não tem o pão carne e queijo, digamos assim. Pequenininho, né? Só tem um pão carne e queijo ogro, 200 gramas. A criança não come isso. Então, a gente fez todo um trabalho junto com os restaurantes, mostrando também a importância de ter opções pensando nesse público de infantil, nesse público de crianças, que virou também algo super importante durante a pandemia. Cara, sensacional, sensacional. É incrível começar a olhar o quanto... claro que vocês têm esse privilégio, mas que eu acho que não é desculpa para não fazer, de ter acesso a esses dados e conseguir vislumbrar, às vezes, com alguns passos de antecedência essas tendências. Mas não só isso, né? Porque todas as empresas, e quem está assistindo a gente, eu tenho certeza que está atento às tendências. Está ouvindo a gente aqui e está ciente do que está acontecendo. E é muito diferente você entender essas tendências e tomar ação para isso, né? E vocês têm feito isso muito bem. Cara, você falou de tantas coisas aí, e eu queria entrar em cada uma delas, mas queria voltar ali atrás naquele ponto da relação com os motoboys, com os entregadores, que foi pauta nacional aí, né, de notícias, das notícias principais das mídias na relação de cuidado com esses entregadores, e na conversa com o Saraiva, quando a gente trocou uma ideia com ele sobre a Rappi, a gente já se encantou sobre o cuidado que vocês estavam tendo com isso, e é algo que é difícil chegar na mídia, né? Porque vocês têm essa responsabilidade social também, assim como você falou, com os negócios, mas também com esses entregadores, porque uma vez que vocês se propõem a cuidar de todas as pontas, vocês realmente precisam desse cuidado, entender quais são esses incentivos, né? E muito, muito legal saber dessa preparação que vocês estão tendo. E daí, para explorar um pouquinho mais esse tópico, eu gostaria de saber quais foram as mudanças nessa relação nesses últimos meses, porque foram meses turbulentos em relação aos direitos dos motoboys, dos entregadores, e como vocês estão vendo isso hoje, de quem hoje presta esse serviço para vocês, e nesses próximos passos aí, bom, pós-pandemia, eu já poderia dizer. Não, perfeito. Eu diria que, assim, primeiro, o grande, né, ponto é a gente fazer a nossa lição de casa, né? Então, o que eu digo, a lição de casa? Assim como a gente escutar muito usuário final, a gente tem que escutar muito usuário entregador também. Entender quais são os pontos que machucam ali no dia a dia do entregador, no sentido, isso me incomoda, isso não tá legal, isso eu acho que vocês podem rever, e a gente trabalha muito com isso. Então, a gente tem alguns entregadores que são próximos da gente, que servem como verdadeiros interlocutores entre os entregadores como um todo, né, ou um grupo de entregadores, e a gente, para a gente conseguir fazer interlocução, mas, obviamente, a gente também sempre busca conversar com o máximo possível de entregadores. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O que a gente buscou fazer muito ao longo dos últimos meses? Então, primeiro, é a questão do fundo, né, para evitar um incentivo perverso ali para o entregador. Terceiro ponto é a conscientização dos nossos aliados que têm mais demanda, que têm mais volume, sobre qual que é a forma de receber, qual que é a estrutura física do lugar, que alguns lugares tem que ter água, alguns lugares tem que ter um painel com o número do pedido, porque muito do incômodo do entregador várias vezes é no parceiro, né? É quando ele chega ali e tá aquela bagunça, ou ele fica esperando muito tempo. Então, a gente começou a mudar isso, entendendo os entregadores e até mesmo mudando algumas regras de o que a gente chama de alocação de entregador. Então, te dar um exemplo concreto. Existem determinados estabelecimentos comerciais que eles produzem muito rápido o item, ou cozinham rápido, ou embalam muito rápido. E a gente tem uma regra
que a gente aloca o entregador, né? Então, a gente fala, entregador, vá até determinado estabelecimento, o seu número do pedido é esse, o usuário é esse, dessa forma. Só que, para um estabelecimento comercial que faz muito rápido, isso não faz sentido. Porque, como o cara tem muita demanda, é muito mais produtivo o entregador chegar e retirar o pedido que já está pronto do que ficar esperando ali um pedido novo ou algo nessa linha. Então, a gente buscou até rever nossas regras de algoritmo, de tecnologia, para deixar o máximo de eficiência e produtividade possível para o entregador. A gente buscou rever todo o nosso atendimento do suporte, para ver também como a gente poderia dar um fluxo mais fácil de comunicação, um fluxo mais rápido, e a gente segue revendo. Eu acho que assim, a principal mensagem é, isso é um business muito novo, né? Um tipo de negócio muito novo. A gente está longe da perfeição, mas a gente sempre está trabalhando dia e noite, de forma super intensa, para buscar o melhor possível para o ecossistema como um todo. E cabe a gente também garantir a intermediação desse ecossistema. O que eu quero dizer com isso, dando um exemplo claro. Tem coisas que o entregador não quer, mas algumas pessoas acham que o entregador quer. Então, a gente tem que também trabalhar em ajudar a sinalizar que nem tudo é o que as pessoas imaginam, né? E também aquilo que os entregadores mais estavam pedindo nas últimas manifestações, a gente já tinha. A gente já tem a questão do seguro, faz bastante tempo, a gente tem o fundo de amparo para a questão do Covid, a gente acompanha sempre a remuneração do entregador, a gente busca melhorar essa equação da remuneração para que seja a melhor proposta de valor possível. A gente vê um avanço de vários entregadores que começam com uma bicicleta alugada, né, do Itaú, ou cada cidade tem um banco ou alguma empresa que faz essa questão da bicicleta. Ele começa com a bicicleta que tem um custo virtualmente zero, e a própria mochila a gente dá em comodato, né, então ele vai pagando conforme ele vai recebendo, e aí depois quando você vai ver ele já está com moto. Então a gente vê uma evolução social, e eu gosto muito de dizer que assim, a gente tem um papel, né, dado que a gente vive num contexto Brasil, um contexto onde o crescimento econômico ele é super duro, a gente acredita muito que a tecnologia vai ser fundamental para garantir que o Brasil comece a avançar de forma verdadeira economicamente, né? Óbvio, né? Tem várias outras coisas que a gente tem que arrumar e garantir que as coisas funcionem no país, mas assim, a tecnologia pode ser uma solução muito boa e muito positiva para o Brasil voltar a crescer com consistência, com fôlego, e de fato fazer uma transformação social. E empresas de tecnologia, elas surgem, crescem, e óbvio, o aparato legal, institucional, não está preparado para isso em D0, mas cabe a gente a sentar, e a gente sempre foi super aberto a sentar, discutir e procurar sentar junto com os órgãos competentes e desenhar exatamente qual que é o melhor modelo de negócio para a sociedade, né? Muito mais do que para o ganho financeiro de empresa A ou empresa B. O negócio só se sustenta se a sociedade, se o ecossistema inteiro estiver ganhando. Se para o entregador estiver ruim, ele não se conecta na plataforma e o usuário não vai conseguir pedir. Se para o usuário o custo não fizer sentido, ele não vai pedir também, ele vai preferir até a loja, ele vai preferir ligar, ele vai preferir outros mecanismos. Se para o parceiro também não estiver fazendo sentido, ele não vai estar na plataforma. Não é um monopólio, né? Existem opções e é um ecossistema que ele tem que ser equilibrado entre todos os players envolvidos, né? Todos os participantes envolvidos, para garantir o melhor ganho social como um todo. E aí, como consequência desse ganho social, você tem o crescimento das empresas ou dos parceiros, ou da remuneração dos entregadores, enfim, todo o ecossistema vai ganhando junto. Excelente, excelente. Fernando, cara, um prazer essa troca de ideia, essa conversa que a gente teve. Eu acho que é muito agregador, não só para mim, tá? Eu estou aprendendo aqui uma aula para mim, mas eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também. E daí, como acho que um último ponto, o que você vislumbra hoje que fica de avanço que a gente teve nessa pandemia em relação à tecnologia? Então, a gente fala do quanto o coronavírus foi um incentivador, um motivador, tanto para nós como consumidores adotarmos tecnologias, para os negócios adotarem tecnologia, mas para a gente quebrar algumas barreiras, inclusive mentais, que a gente tinha algumas travas de comportamento mesmo, né? De não adotar algumas coisas, porque a gente
não vislumbrava, não entendia elas como parte da nossa rotina. E a pergunta é o que fica disso e aonde e como a gente pode ver a RAP crescendo nesse novo cenário pós-pandemia. Eu acho que assim, o principal legado fica no foco e no reforço, no foco do usuário, né? Na importância de estar junto, próximo do usuário, e também um legado que eu acho muito bacana, isso serve para empresas novas como para empresas antigas, a pandemia forçou as empresas a inovarem muito rápido e com poucos recursos, porque a sua capacidade de construir recursos, ferramentas, não sei o quê, ela não é instantânea. E a pandemia forçou muito isso, então eu diria que essa agilidade na percepção de inovação, de priorização e ser, né, centrado no usuário, eu diria que vai ser o grande legado e o que a gente vai seguir buscando sempre. Isso se reflete em melhorias no produto, melhorias na experiência enquanto você navega no aplicativo, que às vezes o usuário nem percebe, que pode ser o tempo que o aplicativo demora para carregar. São coisas às vezes tão imperceptíveis, mas que fazem toda uma diferença no seu fluxo e na sua experiência. Então, acho que esse é o principal legado, né, que a gente vai ter. E um legado também que eu acho super bacana que aconteceu no mercado brasileiro é que pela primeira vez, de uma forma organizada e orquestrada, eu diria, a gente viu todas as empresas, praticamente as principais empresas que operam no Brasil, buscando atender a comunidade primeiro, né? Então, seja a gente buscando entender nosso ecossistema, o que a gente podia fazer para facilitar o ecossistema, seja grandes indústrias fabricando coisas que não são relacionadas à indústria, mas que elas tinham a capacidade de produzir, seja uma série de doações, seja parcerias público-privadas. Então, todas as empresas colocando, né, os desafios do país e da sociedade em primeiro lugar e buscando ajudar. Então, acho que esse é um legado muito importante, que é comum em alguns países lá fora, mas até então no Brasil a gente não tinha esse espírito de filantropia quase, e hoje a gente tem muito mais presente na sociedade. Concordo muito. Fernando, sensacional, cara. Obrigado demais por esse bate-papo. Agradeço quem acompanhou a gente até aqui também. E, Fernando, quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais da RAP, dos planos, quem quiser saber mais até do seu papel dentro da RAP como profissional, como pode te encontrar? Bom, primeiro, obrigado você pelo convite, ótimo papo. E quem quiser me encontrar, só procurar Fernando Vilela RAP no LinkedIn, me acha e me adiciona, e as coisas mais relevantes a gente sempre está divulgando lá. E também, se tiver reclamação, sugestão, sinta-se à vontade para me enviar. O máximo que eu puder fazer para ajudar, eu vou tentar ajudar, e a gente sempre gosta de conversar com os usuários, entender realmente aquilo que a gente pode fazer para agregar mais valor, ou quais são problemas que os usuários estão encontrando que a gente tem que resolver e precisa resolver. Excelente, excelente. Fernando, obrigado de novo, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, e até a próxima. É isso, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.